Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. E a esta série maravilhosa, essa viagem panorâmica sobre o livro de Apocalipse e a volta de Jesus Cristo. E mais uma vez nós queremos expressar o nosso sentimento de gratidão por sua vida, por estar nos ajudando. É muito importante para nós que o canal torne-se cada dia mais relevante. E isso só é possível com a sua ajuda, compartilhando as mensagens ao maior número de pessoas. E isso tem feito bem ao coração das pessoas e ao nosso também, por saber que está sendo realmente gratificante, relevante, produtivo aquilo que nós estamos fazendo. Na última aula, na última mensagem, falamos sobre o Cavaleiro Branco, falamos sobre a abertura dos selos, o começo da abertura dos selos. Nós lemos sobre o Cordeiro, Jesus Cristo, abrindo os selos. Falamos sobre a chegada do Cavaleiro Branco. E nós estudamos, sabemos de que não se trata de Cristo, mas de um falso Cristo. Estudamos de que aquele cavaleiro não se refere ao Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, senão o ditador, o governo mundial, o anticristo, a besta do Apocalipse 13. Com isso, é importante também reenfatizarmos de que a igreja, nesse período da manifestação do anticristo, do Cavaleiro Vermelho, ela não estará aqui. Apocalipse 3:10, já falamos, é uma promessa da igreja a Filadélfia, de que ela será arrebatada. No capítulo 4 de Apocalipse, João escreve dizendo depois dessas coisas, ou seja, depois do que aconteceu no capítulo 1, depois do que aconteceu no capítulo 2, depois que a igreja foi arrebatada no capítulo 3, começa então um outro evento, um outro cenário. No capítulo 4 ela está arrebatada e o capítulo 5 ela está no céu. Repito, quando o anticristo se manifestar, a igreja não estará aqui. Mas é importante para nós relembrarmos as promessas, as escrituras em relação a isso. E eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns textos. Primeiro, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, no capítulo 5 e verso 3, ele diz assim: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Do que ele está falando? Ele está falando que com a chegada do anticristo, do cavaleiro branco, haverá um período de paz, um período de acordo. O anticristo fará um acordo com todas as nações. A Bíblia fala em Daniel sobre esse acordo de 7 anos. Porém, no meio dos 7 anos, 3 anos e meio depois, assim que iniciar esse acordo, esse contrato será quebrado. Então a Bíblia diz, quando disserem que a paz e segurança virá repentina destruição. Está falando desse acordo que o anticristo fará com as nações e no meio dos 7 anos esse acordo será quebrado, vindo então uma terrível destruição, a grande tribulação propriamente dito. Jesus Cristo falando sobre o espírito do engano, falando sobre o anticristo, falando sobre esse ditador, sobre essa besta, ele diz, lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 43, eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitarão. Do que ele está falando? Ele está falando, olha, eu vim em nome do meu Pai e vocês me rejeitaram. Vocês não me aceitaram. Então virá outro em seu próprio nome e a ele vocês vão aceitar. Está falando do anticristo. Está falando para os judeus. Ele está dizendo, olha, vocês me rejeitaram.
vocês negaram a minha divindade, vocês não quiseram saber, mas vai vir outro em seu próprio nome e vocês vão aceitá-lo. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e verso 10, olha que coisa interessante. Para você entender bem o capítulo 5, você tem que voltar novamente lá para o capítulo 3. Jesus faz uma promessa à igreja de Filadélfia. Capítulo 4, ela é arrebatada. E capítulo 5, ela no céu. Agora olha o que está escrito, verso 9 e verso 10. E eles cantavam, eles quem? É isso mesmo, a igreja. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aqui não são os anjos que estão fazendo essa declaração. Aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso para lembrar você que a chegada do anticristo, a igreja não estará aqui. Consequentemente, quando a Bíblia diz que virá o segundo cavaleiro, porque diz a Bíblia no livro de Apocalipse, no verso, vamos ler o verso 2 e o verso 3. Olhei e vi um cavalo branco, o anticristo. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e saiu vencendo para vencer. Aqui está se referindo ao anticristo. Verso 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Verso 4. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também foi-lhe dado uma grande espada. Aqui fala sobre os espíritos correspondentes que estão seguindo o primeiro cavaleiro. Diferente de Cristo, que os seus seguidores são os santos, conforme Apocalipse 19, aqui os seguidores deste cavaleiro começa com guerra, fome e morte. Então, assim que esse acordo for quebrado, será liberado então o cavaleiro vermelho, falando de guerra. Porém, deixa eu lhe dizer uma coisa, a maioria das pessoas que estudam o Apocalipse e que falam da grande tribulação ou sobre a grande tribulação não tem ideia do que realmente significa a grande tribulação e do que está para acontecer. A Bíblia diz que a grande tribulação será algo jamais visto, que o que está para acontecer, o mundo não provou ainda. Então, para vocês terem uma ideia, você sabia que na Primeira Guerra Mundial, que já foi algo terrível, mais de 40 milhões de pessoas foram mortas? Você sabia disso? Para você ter uma ideia do que vai acontecer, você sabia que só no século XX, das revoluções russas, mais de 100 milhões de pessoas morreram. Eu estou trazendo esses dados para você ter ideia do que vai acontecer. E aí eu pergunto, você acredita que a igreja passará por isso? Na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1939 e o ano de 1945, você sabia que mais de 80 milhões de pessoas foram mortas? Só de judeus, você sabe, foram mais de 6 milhões de judeus. E aí as pessoas falam da grande tribulação como se fosse algo tão simples. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você já sabe que a maioria das armas que existem hoje, elas existem para destruir tudo e todos. Então, você pode imaginar do que está para acontecer. Porém, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já ouviu falar sobre a bomba de hidrogênio?
Bom, para lembrar um pouco, para você ter ideia realmente do que está para acontecer, a bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki, ela tinha 20 toneladas de TNT, ou seja, dinamite. 20 toneladas de TNT. E já fez esse estrago todo. Até hoje nós observamos, temos informações das consequências do que aconteceu. Mas hoje a bomba de hidrogênio tem 20 milhões de toneladas. Eu não estou falando de 20 toneladas, estou falando de 20 milhões de toneladas. Você consegue mensurar o estrago? Você consegue dimensionar a destruição? A igreja vai passar por isso? Deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Você já ouviu falar sobre a bomba de nêutrons? Porque todas as outras armas, elas são destruidoras, mas elas destroem tudo o que é físico, tudo o que é material, tudo que tem vida, tudo que é inanimado. Mas a bomba de nêutrons, ela tem uma finalidade muito específica. A finalidade da bomba de nêutrons é destruir vidas, seres viventes, mas manter em pé tudo que é material, ou seja, matar os viventes sem destruir as coisas que foram levantadas, preservar o físico, preservar o material. São bombas que estão sendo produzidas, que estão sendo construídas, planejadas no secreto, para que realmente essa guerra, a próxima guerra, destrua o maior número de pessoas sem destruir as coisas. Repito, você tem ideia do que está para acontecer? Você tem ideia do que realmente significa a grande tribulação? Por essa razão, Jesus Cristo disse que o que está para acontecer, os homens não têm a mínima ideia. Quando a Bíblia fala que a grande tribulação será chamado o dia de angústia, que a grande tribulação é conhecido como dias de juízo, o dia terrível do Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo isso para amedrontar você, eu não estou falando isso para que você perca o sono, não. Primeiro porque a igreja, ela não estará nesse cenário de jeito nenhum. Não existe provas, não existe textos, não existe respaldo escriturístico, bíblico, para mostrar que a igreja vai estar nesse período. Como já falamos, haverá salvação? Haverá. Mas não diz respeito à igreja. Os mártires, não se trata da igreja. Os santos que serão perseguidos pela besta do Apocalipse 13, nós iremos falar sobre isso, mas não se trata da igreja, porque a igreja, ela caminha sobre uma promessa, a promessa do arrebatamento. E eu quero lhe dizer uma coisa, o arrebatamento da igreja, ela tem um elemento singular que é o elemento surpresa. Não é surpresa para aqueles que andam segundo a sua palavra e que acreditam em Cristo, mas surpresa para aqueles que não estão levando a sério. Não pense que Jesus Cristo preparou a grande tribulação para a igreja, porque o objetivo da grande tribulação não é punir a igreja, nem tampouco testar a igreja. A grande tribulação não tem essa finalidade. Como também a identidade, o destinatário da grande tribulação tem a ver com os judeus e com as nações, com os povos que negaram a Cristo, não com você, não com a igreja. A Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira. Pense sobre isso. Mas eu quero falar com você, encerrando, sobre esse segundo cavaleiro, falando que
o que está para acontecer. Após os 3 anos e meio de paz, após essa quebra de acordo do anticristo com as nações, haverá sim um momento de conflito, de muita guerra, de muito sangue derramado. Mas a boa notícia é que a igreja não estará mais aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.